Um. Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui quem vos fala é o professor Anderson Cardoso e hoje nós vamos à nossa aula de sistemas lineares. Vamos aprender aqui hoje o que é uma equação linear, o que é um sistema de equações lineares, vamos aprender a classificar esses sistemas, quando é que ele é impossível, quando é que ele é possível. Depois disso a gente vai ver os tipos de sistemas mais comuns, homogêneo e equivalentes. Depois vamos aprender os métodos de resolução, os que também são mais comuns de cair em prova. E, no fim, vamos aprender a discutir sistemas. Vamos aprender a ver quando é que um sistema vai ser impossível, quando é que ele vai ser indeterminado, quando é que ele vai ser possível e determinado, que são as questões básicas de cair nas provas, e principalmente na ESA e na EAR. Tá legal, senhores? Então vamos junto. Guerreiros, equações lineares. São de que tipo? São desse tipo aqui, onde você tem aqui A1x1, A2x2, A3x3, até um ANxN, onde esse A1, A2, A3, A4, A5, até o AN são coeficientes, são números que multiplicam a variável. Que variável? A variável x1, x2, x3, x4, x5, que lá na equação a gente bota como x, y, z, t, w, tá? São incógnitas da minha variável. E são igualadas aqui a um b, a um termo independente ou um coeficiente independente. Tá legal? Então aqui eu tenho x1, x2, x3 como incógnitas, como variáveis, letras na minha equação. A1, A2, A3, AN são os meus coeficientes, os valores que multiplicam essas letras. O b é meu termo independente ou coeficiente independente também. Tá? E aqui eu botei exemplos de equações lineares para a gente. x1 menos 2x2 mais x4 igual a 7. X mais y mais z igual a 1. 4x menos 2y mais 3z igual a 0. Isso aqui são exemplos de equações lineares. E quando você junta essas equações lineares com as mesmas variáveis num grupo, a gente chama de sistema de equações lineares. Então o que é um sistema de equações lineares? É um sistema, o famoso sisteminha, né? Um sisteminha formado por equações lineares. Então aqui, exemplo de sistema linear. x1, A1x mais b1y igual a c1. A2x mais b2y igual a c2. Repara que o x é o mesmo, tem que ter a mesma variável. O y é o mesmo, tem que ter a mesma variável, senão não tem como resolver. Né? Exemplo de sistema linear. 2x menos 5y igual a 1. E a outra equação linear, x mais y igual a 4. Então aqui meus coeficientes são 2 e menos 5, e meu termo independente é 1. Aqui meus coeficientes são 1 e 1, meu termo independente é o 4. Como é que a gente classifica equações, aliás, como é que a gente classifica sistemas lineares? O sistema linear em questão ele pode ser um sistema possível, quando ele admite solução, e um sistema impossível, quando ele não admite solução. Então, o sistema possível tem solução, tem solução. Sistema impossível não tem solução, tá? Beleza. Então, o sistema possível, além de ser possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Ele vai ser determinado quando ele possui solução única. Eu tenho uma única solução para cada variável. Tenho um x, um y, um z. Tá? X igual a tanto, y igual a quanto, z igual a tanto. Acabou. Então, o sistema possível e determinado. Então, ele tem solução única. Já o indeterminado, ele possui infinitas soluções. Geralmente, a gente vai ter um sistema indeterminado quando tiver um número de equações diferente do de variáveis. Que aí eu não vou ter como cravar, vai ficar lá, por 2x mais y igual a 2. Então, para cada valor de x que eu botar, eu vou ter um y diferente. Então, tem infinitas soluções. É um sistema possível, porém indeterminado. Então, aqui, infinitas soluções. Beleza? Então, ali, meu sistema linear, ele pode ser possível ou impossível. Vai ser possível se tem solução, impossível se não tem solução. E se for possível, ele pode ser ainda determinado se tiver solução única e indeterminado se ele tiver infinitas soluções. A gente vai aprender no finalzinho dessa aula como é que a gente discute. Quando é que a gente pega um sistema e consegue, olhando para ele ou fazendo alguns macetinhos, né, com determinantes, com matrizes, saber se ele é possível e determinado, possível e indeterminado ou se ele é impossível. Tá legal? Vamos ver agora os tipos de sistema e vamos começar a ver também os métodos de resolução de sistemas. Tá legal? Então vamos junto. Guerreiros, tipos de sistema. Os dois tipos mais comuns de sistema que costumam cair em prova.
Sistemas equivalentes, né? Equivalência de sistemas e sistema homogêneo. Sistemas equivalentes são aqueles sistemas que possuem as mesmas soluções. Repara que eu tenho aqui dois sistemas distintos. X mais y igual a 19, 2x mais y igual a 31. É um sistema. Outro sistema, 3x mais y igual a 43, x menos 2y igual a menos 2. Outro sistema. Se eu resolver esse aqui, eu vou achar x igual a 12, y igual a 7. Se eu resolver esse aqui, eu vou achar também x igual a 12, y igual a 7. Como os dois sistemas têm as mesmas soluções, serão chamados de sistemas equivalentes. Geralmente, quando cai em prova, questão que envolve isso aqui, e a gente vai fazer questão disso, está na minha folhinha, ele bota aqui os coeficientes do segundo sistema como variáveis também. Aí ele fala, determine A e B para que os sistemas sejam equivalentes. Aí você resolve A e B, vai achar x e y, depois joga aqui no outro e vai achar as variáveis que ele quer. Tá? Muito fácil de fazer. E o sistema homogêneo é aquele sistema que os termos independentes só são todos zeros. É tudo nulo, tá vendo? A equação igual a zero, outra equação igual a zero, outra equação igual a zero. Isso aqui é um sistema homogêneo. A gente fala que o sistema homogêneo tem uma solução chamada de solução trivial. Né? X igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Então, apareceu um sistema homogêneo, ele tem solução trivial. X igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Mas também a gente pode resolver e achar outros valores, chamados de soluções próprias, que a gente vai aprender a calcular quando é que um sistema homogêneo possui suas soluções próprias também. Tá? Vamos lá. Métodos de resolução. Vou botar aqui 2, depois a gente vai aprender a transformar um sistema linear num produto de matrizes para a gente poder falar do terceiro método que é mais comum, que é a regra de Cramer. Mas vamos lá. Método da adição. O que consiste o método da adição? Eu quero resolver esse sistema aqui. Quero achar o x e o y que resolvem essas duas equações lineares aqui ao mesmo tempo. Então eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar essa segunda linha aqui por menos 2. Se eu multiplicar a segunda linha por menos 2, o que vai ficar para mim? Vai ficar isso aqui, ó. 2x menos 5y igual a 1, e aqui vai ficar menos 2x menos 2y igual a menos 8. Se eu multipliquei a linha toda, a minha resposta não vai alterar, porque depois eu posso simplificar, não muda nada, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as duas equações. Por isso que a gente chama de método da adição. Você multiplica para gerar coeficientes simétricos, tá vendo? Depois você soma, de maneira que quando você soma as duas equações, ó, mais 2x com menos 2x, eu posso cancelar os dois. E aqui vai ficar então, ó, menos 5y menos 2y dá menos 7y. 1 menos 8 dá menos 7. Então o y vai ficar igual a menos 7 dividido por menos 7. Né? Esse menos 7 que multiplica passa para lá dividindo. Menos 7 sobre menos 7 dá 1. Então, achei o valor de y. Y vale 1. Aí eu posso pegar esse valor de y, substituir aqui ou aqui para achar o valor de x. Vou substituir na de baixo, que está mais fácil para mim. Então, chamando o y agora de 1, vai ficar o quê? X mais 1 é igual a 4. Esse 1 passa para lá subtraindo. X igual a 4 menos 1, 3. Resolvi meu sistema. X igual a 3, y igual a 1. Se eu for botar aqui minha solução, a solução do meu sistema é o quê? Tenho aqui x3 e y1. Beleza? Repara que eu botei agora o mesmo sistema, vou resolver de uma outra maneira, agora pelo método da substituição. O que consiste o método da substituição? Você isola uma variável em alguma das duas equações e substitui essa variável na outra. Por exemplo, aqui na de baixo eu vou isolar o x. Se eu passar esse y para lá, vai ficar o quê? Que x é igual a 4 menos y. Concorda comigo? Então eu vou pegar esse x aqui e vou substituí-lo aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes x, onde x vale 4 menos y, menos 5y, isso igual a 1. Repara que na minha equação só tem uma variável, só tem o y, então essa equação vai ser resolvida. Aqui eu vou fazer a distributiva, vai ficar o quê? 8 menos 2y menos 5y igual a 1. Esse 8 vai passar para lá subtraindo, então vai ficar aqui menos 2 menos 5 dá menos 7y igual a 1 menos 8, então menos 7y igual a menos 7, logo y igual a 1, como a gente já viu anteriormente. Substituir esse 1 aqui, né? Vai passar para lá, vai ficar aqui x igual a 4 menos 1, x igual a 3. Viu? O mesmo sistema tem que dar a mesma solução, só que eu resolvi de duas maneiras diferentes, pelo método da adição e pelo método da substituição. Agora vamos aprender o que é você transformar uma matriz, aliás, transformar um sistema linear num produto de matrizes para a gente poder fazer a regra de Cramer, nosso terceiro método de resolução. Muito mais comum de a gente usar em um sistema que possui 3 variáveis e 3 equações. Vamos lá então, galera. Vamos junto.
Guerreiros, expressão matricial de um sistema. Botei aqui um sistema de 2 equações e 2 variáveis e um de 3×3, 3 equações e 3 variáveis. Para a gente poder aprender a transformar os sistemas em expressões matriciais, né, em produtos de matrizes, para que depois a gente consiga fazer a regra de Cramer. Então vamos lá. Eu quero transformar esse sistema em produto de matriz, na expressão matricial dele. Então, primeira matriz aqui vai ser a matriz formada pelos coeficientes, os valores que multiplicam as variáveis na mesma ordem. Então, ó, primeira coluna do x, segunda do y. Então, aqui ó, o x vale 1, y vale 1, né? Os coeficientes de x valem 1 e o coeficiente de y vale 1 também. Então, ó, 1 e 1. E aqui, ó, 2 menos 3. Coeficiente de x, 1. Coeficiente de x, 2. Coeficiente de y, 1. Coeficiente de y, menos 3. Aí, ó, vezes uma matriz formada pelas variáveis na ordem em que elas aparecem. X e y, x e y. Isso vai ser igual à matriz formada pelos termos independentes. Então, 3 e 1. Se eu vier multiplicando as matrizes, eu volto a ter o que eu tinha, ó. 1 vezes x mais 1 vezes y igual a 3. 1 vezes x mais 1 vezes y igual a 3. 2 vezes x menos 3 vezes y igual a 1. 2 vezes x menos 3 vezes y igual a 1. Viu? Eu peguei um sistema linear e transformei numa expressão matricial. Isso aqui funciona para cá também, para 3×3? Claro que sim. Vamos ver. Vou montar aqui o D, que a gente chama de D, a matriz dos coeficientes. Então aqui, na primeira linha, os coeficientes. Primeiro vou ver se está na ordem, ó. X, 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 y, z. Ou seja, o y daqui da segunda equação é 0, y, z, z, z. Então aqui vai ficar 2, 3, menos 1. Depois vai ficar aqui, ó, 2, 0 para o y, porque não aparece aqui na segunda equação, então é 0 vezes alguma coisa. E menos 5, que é o coeficiente do z. Depois 1, 1, 1. Viu? Matriz dos coeficientes, a famosa matriz D. Isso aqui vezes a matriz formada pelas variáveis na ordem em que elas aparecem. X, y e z. Então, x, y, z. E igualada à matriz formada pelos termos independentes. 1, 2 e 5. Tranquilão? Viram como é que é fácil você pegar um sistema e transformá-lo numa expressão matricial em um produto de matrizes? É tranquilo, né? A gente vai precisar disso agora para fazer nosso terceiro método de resolução, que é a famosa regra de Cramer. Então vamos lá, regra de Cramer agora. Guerreiros, regra de Cramer. Vamos lá. Botei aqui uma matriz 3×3 para a gente poder resolver pela regra de Cramer. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a expressão matricial desse sistema. Botei aqui o sistema para a gente poder criar a expressão matricial desse sistema. Então vamos ver aqui. Primeiro, a matriz dos coeficientes. Tenho aqui 1, menos 1 e 1, 2, 1 e menos 3, 1, 1 e menos 1. Depois, multiplicando pela matriz das variáveis, x, y e z, e igualando a matriz dos coeficientes, em termos independentes, né? Coeficientes independentes. 0, 12 e menos 4. Beleza. Como é que a gente começa a resolver um sistema linear pela regra de Cramer? Primeiro, a gente resolve o determinante da matriz dos coeficientes. Ele é extremamente importante. É o chamado de D. Então, vamos resolver aqui o D, o determinante da matriz dos coeficientes. Então, 1, menos 1 e 1, 2, 1 e menos 3, 1, 1 e menos 1. Vamos fazer pelo teorema de Sarri, né, que a gente viu na nossa aula de matrizes. Então, vou rebater duas colunas lá para fora. Então, vai ficar aqui 1 e menos 1, 2 e 1, 1 e 1. As duas primeiras colunas eu rebato lá para fora. As multiplicações de três termos que vêm para a esquerda, eu troco de sinal. As que vão para a direita, eu mantenho o sinal. Então, aqui, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Como vem para a esquerda, eu troco de sinal. Menos 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Como vem para a esquerda, eu troco de sinal. Mais 3. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Menos 1 porque vem para a esquerda. Para a direita, eu vou manter o sinal do produto. 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Mais 3 vezes 1, mais 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ficar o quê?
menos 1 mais 3 dá mais 2. Mais 2 menos 2, 0. 0 menos 1, menos 1. Menos 1 mais 3, mais 2. Mais 2, mais 2, mais 4. Então, meu D vale 4. Esse D é muito importante. Se esse D der diferente de 0, meu sistema é possível e determinado. Ele vai admitir solução única aí. Se ele der 0, eu tenho duas possibilidades. Ou o sistema é possível, porém indeterminado, ou o sistema ele é impossível. A gente vai aprender a fazer isso daqui a pouquinho. Tá? Mas esse D é muito importante. Por quê? Vamos agora calcular o D em x. O dx. O que é o dx? dx é o seguinte, eu vou pegar a matriz dos coeficientes e na coluna do x, onde estão os coeficientes de x, eu vou tirar fora os coeficientes de x. Pego a coluna onde estão os coeficientes de x e tiro fora. E no lugar dela eu boto a matriz dos coeficientes. Então aqui eu vou tirar 1, 2 e 1 fora e vou botar lá 0, menos 12 e 4. Então o D em x vai ficar o quê? 0, menos 12 e menos 4. E as outras duas colunas eu repito normalmente. Menos 1, 1 e 1, 1, menos 3 e menos 1. Esse vai ser meu D em x. Como é que eu vou achar? Daqui, quando eu achar aqui, já vai ser o x direto? Não. Quando eu achar o D em x, o meu valor de x vai ser o quê? O D em x dividido por D. Por isso que a gente fala que se for diferente de 0, ele é possível e determinado. Porque se for igual a 0, eu vou ter uma divisão por 0. A divisão por 0 não dá. Ou vai ser impossível se ficar um número diferente de 0 por 0, ou vai ser indeterminado se ficar 0 sobre 0. Mas vamos ver isso aqui. Pelo teorema de Sarri, as duas primeiras colunas lá fora. Então vamos lá. Menos 1 vezes menos 12 dá mais 12. Mais 12 vezes menos 1 dá menos 12. Como vem para a esquerda, mais 12. 0 vezes 0, 0, 0. Então aqui vai ficar 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 4 dá menos 4. 1 vai para a esquerda, mais 4. Troco de sinal. Para cá fica 0. Para cá vai ficar menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Mais 3 vezes menos 4 dá menos 12. 1 vezes menos 12, menos 12. Menos 12 vezes menos 1, menos 12. Então aqui, mais 12 com menos 12, vala. Mais 4 menos 12 dá menos 8. Então meu D em x igual a menos 8. Então o que vai ser o x? O x ele é igual ao D em x sobre D. Então meu x vai ser o quê? Menos 8 sobre D, que é 4. Logo, o x vale menos 2. Esse é o valor de x aqui do meu sistema linear. X vale isso. Então, como é que eu faço então a regra de Cramer? Eu calculo primeiro o determinante dos coeficientes. Se ele der diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Se der igual a 0, duas possibilidades. Ou o sistema é impossível, ou o sistema é indeterminado. Vou calcular o x. Então, na coluna dos elementos de x, eu tiro fora e boto a matriz dos termos independentes. Resolvo o determinante de novo. Achei o D em x. O valor de x vai ser o D em x sobre D. Então, D em x menos 8 sobre D, que vale 4, menos 8 dividido por 4 dá menos 2. Vamos achar o y. Estou fazendo o y agora. Na matriz dos coeficientes, a coluna dos coeficientes de y vai sair e no lugar dela eu vou botar os termos independentes novamente. Então aqui vai ficar o quê? 1, 2 e 1. Aí vai entrar aqui 0, menos 12 e o menos 4. E a do z continua. 1, menos 3, menos 1. Igualzinho da outra. Pelo teorema de Sarri, as duas primeiras colunas aqui fora, 1, 0, 2, menos 12, 1, menos 4. E vamos fazer. Aqui vai ficar 0 vezes 2 dá 0, vezes menos 1 dá 0, 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, como vem para a esquerda, menos 12. 1 vezes menos 12, menos 12, vezes 1 menos 12, como vem para a esquerda, mais 12. Aqui vai ficar 1 vezes menos 12 dá menos 12, menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. Aqui vai ficar 0, e aqui o último vai ficar o quê? 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 4, menos 8. Então, meu D em y vai ficar o quê? Menos 12 mais 12, 0. Aqui vai ficar mais 12 menos 8 dá mais 4. Esse é o D em y. Então, meu y vai ser o quê? O D em y dividido por D. Ou seja, meu y vai ficar o quê? 4 dividido por 4. Então, o y vale 1.
Achei o y. Eu posso fazer aqui agora o d em z, né, tirando a terceira coluna do z e botando os termos independentes e resolvendo de novo, ou posso ir de novo direto para o sistema, porque eu já tenho duas variáveis, ó, o x e o y. Aqui na primeira equação, ó, x mais y mais z, x menos y mais z é igual a zero. Então, olha lá, x menos y mais z é igual a zero. Eu sei que o x vale menos 2. Sei que o y vale 1. Mais z igual a zero. Então, aqui, menos 2 menos 1 dá menos 3. Vou passar para lá, vai passar mais 3. Então, z igual a 3. Tá lá. Resolvi as três variáveis, duas delas pela regra de Cramer e a terceira morreu pelo próprio sistema. Viu? A regra de Cramer é muito útil para a gente fazer a discussão de sistemas. A gente vai ver agora como é que a gente discute sistema, quando é que ele vai ser possível e determinado ou impossível. E um apêndicezinho vou fazer discussão também de sistema homogêneo para vocês, tá legal? Então vamos lá. Guerreiros, para fechar o balão, discussão de sistema linear. Vamos lá, pela regra de Cramer que fica muito mais fácil da gente discutir. Na regra de Cramer, o x1 vai ser o quê? O d em x1 sobre d. x2, d em x2 sobre d. Até o xn, d em xn sobre d. Né? O d em x, dx, o x vai ser dx sobre d. O y vai ser o dy sobre d. O z vai ser o dz sobre d. Só isso, tá? O sistema vai ser possível e determinado, o famoso SPD, sistema possível e determinado, vai ter solução única, ou seja, né, quando d for diferente de zero. Quando o meu denominador aqui, ó, d, for diferente de zero, eu não vou ter divisão por zero embaixo. Então, meu sistema é possível e determinado. Eu vou ter uma solução única ali. Se, porventura, esse meu d for igual a zero, duas possibilidades. O sistema pode ser possível e indeterminado ou impossível. Como é que eu vou diferenciar uma da outra? Bom, sistema possível e indeterminado, eu vou ter o quê? Infinitas soluções. Quando é que isso vai acontecer? Pela regra de Cramer. Quando o meu d for igual a zero e os d das variáveis, ó, dx, dy, dz, d1, d2, d3 também for igual a zero. Porque eu vou ficar o quê? Com zero dividido por zero. E zero sobre zero é indeterminado. Tá? Se porventura os d das variáveis dx, dy, dz forem diferentes de zero e o d for zero, aí meu sistema vai ser impossível. Porque eu vou ter um número que não é zero dividido por zero. Isso não existe. O sistema é impossível. Então, para a gente discutir esse sistema pela regra de Cramer é muito mais fácil. Calculo o d dos coeficientes das variáveis, né? Se esse d for diferente de zero, sistema possível e determinado. Se for igual a zero e os d das variáveis também forem zero, sistema possível e indeterminado. Se o d for zero e o d das variáveis for diferente de zero, meu sistema é impossível. Tranquilão? Sistema homogêneo, para a gente poder discutir isso tranquilo. Todo sistema homogêneo é possível. Então, todo sistema homogêneo vai ter solução. Aí vai ser determinado ou indeterminado. Por que todo sistema homogêneo ele é possível? Porque ele sempre vai possuir a solução trivial. O que é a solução trivial? X igual a zero, y igual a zero, z igual a zero. Lembrando que o sistema homogêneo é aquele que os termos independentes são nulos. Beleza. As soluções que não são triviais, a gente chama de soluções próprias do meu sistema. São as soluções que não são triviais, tá? Então vamos lá. Como é que a gente discute o sistema homogêneo? Se o d for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Se o d for igual a zero, meu sistema é possível e indeterminado. É tranquilo de você discutir o sistema homogêneo, tá? Se ele tiver solução trivial, 0x0, y0, z0. Se tiver soluções próprias, não vai ser essa, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, vão ser do sistema possível e determinado. Tranquilo, pessoal? Então, concito a vocês, peço a vocês que baixem a lista de exercícios para vocês poderem fazer. Baixem essa lista, resolvam. Se tiverem dúvida, perguntem para mim por aqui que eu resolvo para vocês, mando os esclarecimentos. Se estiver curtindo o canal, se inscreva no canal, marque o joinha e compartilhe com seus amigos, tá? Se você não gostou da aula, dê o seu dislike aí, me fala o que você não gostou, qualquer coisa eu gravo a aula de novo. Meu intuito aqui, como eu já tenho falado nos outros vídeos, é sempre ajudá-los, né? Eu quero ajudar vocês. Na minha concepção, o que vai mudar o nosso país é a educação. Então, eu quero ajudá-los a educá-los na matemática, tá? Um povo educado é um povo que questiona. Então, o que eu acho que vai mudar esse país é a educação. Então, meu intuito aqui é ajudá-los nessa parte de matemática para concurso. Tá legal, rapaziada? Então, se estiverem curtindo, marquem um joinha aí e se inscrevam no canal. Tá legal? E baixem a lista, não esqueçam não. Show, pessoal? Então, um beijo no coração de todos. Os